E aí, pessoal, tudo bom? Propriedades periódicas, fundamental. Bora simbora, vem comigo. Pronto, pessoal. Propriedades periódicas, assunto do primeiro ano, tá? Assunto de química geral. São propriedades que se repetem na tabela periódica. As mais conhecidas, olha aí, olha. Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Pessoal, a gente precisa entender essas propriedades. E vamos entender de uma maneira bem direta, tá? Bem simplesinha. Não quero ninguém decorando só seta, não. Eu quero que você entenda isso bem legal. Olha bem, raio atômico. Como é que funciona o tamanho de um átomo? Pessoal, o raio atômico é a medida do núcleo até o último ponto da eletrosfera. Não é tão simples assim de fazer, mas dá para a gente ter uma visão bem legal. O cara que está no primeiro período, ele só tem uma camada. O que está no sexto período tem 6 camadas. Então você já identifica claramente que quanto maior a quantidade de períodos, maior o raio atômico. Então, numa mesma família, quem estiver mais para baixo, quem tiver maior número atômico, tem uma maior quantidade de camadas, de períodos. Logo, ele é maior. Agora, a outra análise é: e se os elementos estiverem no mesmo período? Imagine um elemento da família 1A no quarto período e imagine um elemento da família 8A no quarto período. Quem é o elemento da família 1A do quarto período? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. É o potássio, que tem 19 prótons e 4 períodos. Quem é o elemento da 8A do quarto período também? Hélio, neônio, argônio, criptônio. Pessoal, o número atômico do criptônio é muito maior do que o número atômico do potássio. Concorda comigo? Então, o que é que acontece? Um tem número atômico 19, ou seja, 19 prótons atraindo 4 camadas, e o outro tem 36 prótons atraindo 4 camadas. Quem atrai mais? Lógico, 36 prótons. Quanto maior a quantidade de carga positiva, mais ele atrai. Menor é o tamanho. É por isso que o raio cresce para a nossa esquerda, porque na esquerda, os elementos do mesmo período, elementos que têm a mesma quantidade de camadas, quem está mais para a esquerda tem menor número atômico, logo tem menos próton, atraindo a quantidade fixa de camadas. E quanto menos próton atrai, menor a atração, menos perto ele chega. Então, é maior o elemento que tem a maior quantidade de camadas e que tem o menor número atômico no mesmo período. Outra propriedade aqui que você não pode esquecer: o césio é o elemento maior da tabela. Mas, Gustavo, não é o frâncio que está lá embaixo? Mas o frâncio, pessoal, praticamente não existe mais na natureza, tá? Outra propriedade que eu quero que você entenda, ela é relativamente ligada ao raio. Veja, energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia para arrancar o elétron do átomo, para tirar o elétron do átomo. Então pensa comigo, pessoal, quando o átomo é grande, o elétron está longe do núcleo, está pouco atraído, então ele sai com mais facilidade, eu gasto menos energia. Raciocine, quanto maior for o tamanho do átomo, menos energia eu gasto para retirar o elétron. A energia de ionização é uma propriedade inversamente proporcional ao tamanho do átomo. O hélio, ele é bem pequenininho, ele está lá em cima e na direita, então ele é bem pequenininho. Logo, o elétron dele está bem atraído pelo núcleo. Isso indica o quê, pessoal? Que para eu tirar, eu vou gastar uma alta energia de ionização. Outra propriedade que você não pode deixar de saber bem é a eletronegatividade. O
que é a tendência do elemento de ganhar elétron. Raciocina comigo. Quem tem tendência de ganhar elétron? Quem quer ganhar elétron? São os não metais, os não metais da tabela. Mas existe uma escala chamada escala de Pauling. A escala de Pauling indica os elementos mais eletronegativos. Olha eles aí: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Aí tem uma frasezinha: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospício. Ou seja, pessoal, os elementos mais eletronegativos. Começa com o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Outra propriedade que você também não pode esquecer: ponto de fusão e ponto de ebulição. E por que não pode esquecer? Porque, veja, pela variação periódica, é para o meio e para baixo. E na família 1A e 2A é para cima. Isso é uma propriedade, é uma variação periódica. Só que aqui, pessoal, tem um problema. Olha aí. O tungstênio, ele tem o maior ponto de fusão. E ele realmente está no meio e para baixo. Mas olha que coisa interessante. O carbono tem pontos de ebulição dele. O ponto de ebulição dele é de 4.287. Então, o tungstênio tem o maior ponto de fusão, mas o carbono tem o maior ponto de ebulição, mesmo estando lá na família 4A. Ou seja, ele não está nem no meio nem para baixo. E por que acontece isso? Porque o carbono tem a forma alotrópica do diamante. Diamante é carbono. Então, o que é que a gente aprendeu? O carbono, pessoal, na sua forma de diamante, tem um ponto de ebulição mais alto da tabela. Não esquece isso, não. Outra coisa que você vai lembrar na hora da prova. Entenda bem direitinho. Energia de ionização ou potencial de ionização é energia necessária para arrancar o elétron de um átomo. Olha aqui, o átomo ganha energia, perde o elétron, vira um cátion. Então, a energia de ionização é um processo endotérmico. E a afinidade eletrônica, afim de elétron, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, é o que, pessoal? É a energia liberada quando o átomo ganha o elétron. Da energia de ionização, ele ganhou energia, perdeu o elétron. Na afinidade eletrônica, ele ganha o elétron, libera a energia. Então, a energia de ionização é endotérmica, ganha a energia o átomo. A afinidade eletrônica é um processo exotérmico, ele perde energia para ganhar o elétron de volta. Quem tem a maior energia de ionização, a gente acabou de ver que era o hélio, porque ele é o menor átomo, então para tirar dele tem que gastar muita energia. Agora, quem tem a maior afinidade? Cuidado, muita gente pensa que é o flúor, porque o flúor é o mais eletronegativo, mas não é o flúor. A maior afinidade da tabela é o cloro, devido ao pequeno tamanho do flúor. Quando o elétron vai entrando na sua eletrosfera, sofre uma repulsãozinha. Isso baixa a afinidade dele, embora a afinidade do flúor seja muito alta, mas a do cloro ainda é maior. Então, energia de ionização, endotérmico. Afinidade eletrônica, exotérmica. Gustavo, gás nobre tem afinidade eletrônica? Nunca. Gás nobre não quer ganhar elétron. Concorda? Ele já tem o octeto completo. Outro detalhe aí, né, pessoal, que a gente precisa ter bem cuidado na hora da prova: energia de ionização e afinidade eletrônica. Outra coisinha, a gente encontra nas provas do Enem isso bem delineado. Veja, a diversidade de materiais existentes no mundo tem relação com a sua estrutura interna e com as interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como formam esses materiais. Duas dessas propriedades são centrais: raio atômico e raio iônico. Considere a figura abaixo. E ele dá essa figura. Gustavo, eu não entendi bem por que tu estás falando de raio iônico. Pessoal, olha como é interessante. Imagine que eu tenho um elemento qualquer, e esse elemento ganha elétron. Ele virou um ânion. Quando ele virou um ânion, ele ganhou elétron na eletrosfera, e a eletrosfera é responsável pelo tamanho do átomo.
e o núcleo pelo peso, né? Isso pela massa, pelo peso. Então, quando eu tenho um ânion, eu aumento a eletrosfera, eu aumento o volume do átomo, ele fica maior. Então, o raio do ânion é maior. Quando eu tiro o elétron, ou seja, quando eu formo um cátion, eu estou tirando o elétron, eu estou diminuindo o volume da eletrosfera. Então, o cátion é o menor de todos. O cátion é o menor, o ânion é o maior. E o elemento neutro fica no meio. Então, ele bota assim, ó. Essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. Sobre essas espécies e seus raios, é correto afirmar: o raio dos ânions é maior do que do respectivo elemento neutro, porque o átomo ganhou elétrons e manteve sua carga positiva. Pessoal, se ele ganhou elétron, ele virou um ânion. A carga dele é negativa. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico e com a mudança de carga. Pessoal, se eu tenho dois elementos do mesmo período, se eu tiro elétrons dele, ou se eu boto elétrons, realmente o número dele, o número atômico dele não mexe, mas o número de elétrons mexe. E o tamanho também altera. Vamos continuar. O raio iônico dos elementos de uma mesma família não segue a periodicidade e varia independente do ganho ou do perda de elétrons. Claro que não, né? A propriedade é periódica. Ela varia periodicamente na tabela. Ela vai se repetindo periodicamente. O raio dos cátions é menor do que o respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo perdeu elétrons, aumentando o efeito da carga nuclear. Exatamente isso. Quando você perdeu o elétron, o núcleo continua o mesmo, né? Mas a eletrosfera diminuiu. Então a resposta correta é a letra D. A letra A está errada, porque ele diz que o ânion ficou com carga positiva. A letra B está errada, porque ele diz que o raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico e não diminui. Se eu aumento o número atômico, eu aumento a atração. Se eu aumento a atração, ficou mais perto. O raio ficou menor. E na letra C, ele diz que não é uma propriedade periódica. Estaria totalmente errado. Então, letra D para a nossa questãozinha. Legal? A segunda questão que eu vou trabalhar hoje com vocês é muito interessante. Ele diz assim, ó, as fotocélulas são dispositivos utilizados como substitutos de interruptores que acendem as lâmpadas de uma casa ou de postes de uma rua. Esse dispositivo se baseia em funcionamento do efeito fotoelétrico, como ilustra a figura. A radiação eletromagnética, a luz bate, o elétron é jogado e ejetado para fora. É um trabalho de Einstein, bem bonito de física. Aí ele diz: a equação química que representa o fenômeno ilustrado e a propriedade periódica relacionada a esse efeito são, respectivamente. Lindíssima questão. Analisa comigo. O que é que está acontecendo? Ele está perdendo o elétron. O elétron está sendo jogado para fora. Quando o elétron está sendo jogado para fora, isso é o que, pessoal? Energia de ionização. Lembra que eu falei agora há pouco? É energia necessária para que um átomo arranque o elétron, que o elétron saia. Se o elétron sai, o átomo vira um cátion. Legal? Então é um processo que ganhou energia endotérmico. Né? Eu até fiz um paralelo entre a afinidade e a energia de ionização. Questão interessantíssima. Essa questão agora talvez seja uma das questões mais bonitas de uma prova, tá? Ele diz assim: dada a seguinte tabela de energias de ionização, qual desses elementos, quando reagir, provavelmente formará um íon com carga mais 3? Vê bem, pessoal. Raciocina comigo aqui. O primeiro elemento, a primeira energia, você tem uma eletrosfera. Você vai arrancar o elétron mais longe. Você começa arrancando de fora para dentro. É lógico, você não começa arrancando lá de dentro. Porque quanto mais dentro, mais atraído. Então você vai tirando de fora. O primeiro você gastou 520. No segundo você gastou 7.000. Vê bem, toda vez que a energia de ionização der um grande salto, é porque você mudou de camada. Você ficou mais perto do núcleo. Quanto mais perto do núcleo, mais difícil sair. Maior a energia. Então, nesse caso, o último que ele tirou, estava na última camada. O segundo que ele tirou já estava numa camada mais interior, na penúltima, porque a diferença foi muito grande. Veja no caso Y.
578 foi quanto ele pagou para tirar o elétron. Para tirar o segundo, foi 1.800. Pessoal, não é tão grande a diferença, é em torno de 3 vezes. Para tirar o terceiro, ele gastou 2.700. Não é tão grande. Mas para tirar o quarto, ele gastou 10 mil. Ou seja, quase 11 mil, 10.813. Então, do terceiro para o quarto, ele andou uma camada. Então, os 3 primeiros estavam na última camada, o quarto já estava na penúltima. Então, ele tem valência 3. A resposta é ele. W, você tirou por 1.087, o segundo por 2.354, estão na mesma camada, o terceiro por 4.000, estão na mesma camada, e o quarto por 6.000, estão na mesma camada. Então, esses 4 estão todos na última camada. A valência dele é 4. Valência é o número de elétrons na última camada. A capacidade de ligação da valência vem disso, né? E o número K, a letra K, ele diz assim, na letra T, desculpa, 496 passou para 4.000. Poxa, 10 vezes maior. Então eu tirei um cara, paguei 496. O outro já era 4.500. Ou seja, eles não estão no mesmo nível. O outro já está no nível interior. Então quer dizer que T, a valência é 1. E Q era 590, passou para 1.000, de 1.000 para 4.000, de 4.000 para 6.000. Também todos 4 estão na mesma camada, já que a variação energética não é tão grande. Então, a resposta, o que tem 3 elétrons na última camada é Y. Repetindo, 578, 1.800 e 2.700. Esses 3 valores são próximos. Aí você nota que de 2.700 pulou para 10. Então, o quarto já não está na última camada, está na camada anterior. Eu sempre tiro da última para dentro. Legal? Questão bem legal, essa questão aí. Então, pessoal, vamos embora. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e, mais do que isso, vocês tenham gostado. Legal? Beijo e até a próxima semana. Valeu, pessoal!